Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Hoje eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma reflexão da palavra do Senhor. Na verdade, é da palavra do Senhor, está envolvido com a palavra do Senhor, mas na verdade, é uma grande confusão que se faz a respeito do dízimo. O irmão deve entregar o dízimo, não deve, como é que é isso, né? E os pastores têm que se contorcer para poder dizer para os irmãos que tem que ser dizimista. Eles trabalham uns textos que não tem margem nenhuma para dizer que você deve ou não entregar o dízimo. A primeira coisa que eu quero falar para você, irmão, é o seguinte: se você entrega seu dízimo por uma questão de amor, porque você ama a obra do Senhor, você está ali ajudando o seu pastor, você tem confiança no seu pastor, então você faz isso por amor, continue fazendo, porque lamentavelmente as coisas só é feita com dinheiro, então precisa do dinheiro para muitas coisas nessa terra se precisa de dinheiro. Então, se você tem essa vontade de fazer e continuar contribuindo com o seu pastor, o faça, porém por amor, tá? Deixa eu explicar para você por que você, biblicamente, você vai entender aqui de um modo simples. Você vai entender que você não é obrigado a entregar o dízimo de jeito nenhum. Na verdade, você não é obrigado a fazer campanha, você não é obrigado a entregar o dízimo, você não é obrigado voto, nem imprimir, nada disso. Tudo isso aí está dentro do campo do querer. Se você quiser fazer por amor, você faça. Mas não é uma obrigação, e eu vou te explicar por quê. Os pastores não sabem responder isso, mas eu vou te explicar. Presta atenção. Jesus entregou o dízimo? Será que entregou ou não? Vou dizer a você, ele entregou sim. Ah, mas está escrito na Bíblia que ele entregou o dízimo? Não está escrito na Bíblia. No Novo Testamento não está escrito, porém está escrito assim, ó. Todos os irmãos de Levi, eles tinham, por uma determinação do Senhor, dizimar. Então, as tribos que compõem a família de Jacó, elas sustentavam a tribo de Levi. Então, Jesus provavelmente, ou com certeza, ele dizimou sim. E como é que eu provo que ele dizimou? Vou te explicar. O sumo sacerdote falou assim... Qual era a condenação de Jesus? Qual foi a condenação de Jesus? Eles procuraram na vida de Jesus um pecado, uma quebra de lei, e não achava com que acusar Jesus de verdade. Então, se Jesus não tivesse entregado o dízimo em algum momento da história dele, eles iam acusar de Jesus e não entregar o dízimo. Então, naquele julgamento de Jesus ali, o sumo sacerdote apontou um erro em Jesus. E qual foi o erro de Jesus? Foi ele dizer que era filho de Deus. Tu és o filho de Deus, aí tu o dizes. Então, naquela hora, o crime de Jesus foi ter confessado que era filho de Deus. Não foi questão de dízimo. Porque se ele não tivesse entregado o dízimo, se a família de Jesus não tivesse entregado o dízimo, ele seria apontado como um homem que não obedecia à lei de Moisés. E, portanto, se você quiser saber disso, para sua informação, Jesus entregou o dízimo sim. Mas essa não é o X dessa questão. Porque Jesus viveu no período da lei. Até a cruz, Jesus estava no período da lei. A lei estava predominante. Então ele falou, eu não vim abrogar a lei, eu vim para cumprir a lei. Então ele cumpriu a lei. A questão é o seguinte: se a sua igreja confessa Jesus como Salvador do universo, Salvador da sua vida, presta atenção nisso. Jesus não podia receber dízimos. Jesus não era da tribo de Levi nem da ordem de Arão. Jesus era uma pessoa comum, de uma tribo comum que não exercia sacerdócio, irmão. Então Jesus, presta atenção, a questão não é dar o dízimo, era receber o dízimo. Jesus não podia receber dízimo de ninguém. Então você não vai achar na Bíblia, em lugar nenhum, Jesus recebendo dízimo de ninguém. O que Jesus recebia? Jesus recebia oferta.
e ainda assim voluntária, aquilo que propôs o coração das pessoas. Então, preste atenção, Jesus era da tribo de Judá e a tribo de Judá não exercia o sacerdócio. Então, Jesus não era sacerdote de acordo com a lei, então ele não podia receber dízimo. Então, se a sua igreja confessa que Jesus é o Salvador do universo, o Filho de Deus, preste atenção, Jesus não pode receber dízimo. Então, o que Jesus recebia? Jesus recebia ofertas, oferta voluntária. E o pastor citou um texto que diz que as pessoas vendiam suas propriedades e depositavam aos pés dos apóstolos. Presta atenção, não era dízimo, era oferta voluntária. Uma família resolveu segurar uma parte para eles. Resolveram que só ia contribuir com uma certa quantia. Porém, isso ficou mal aos olhos do Senhor. E ele foi punido com a morte. Depois a sua esposa também. E chegou com a mentira, dizendo que tinha vendido a propriedade por uma certa quantia de dinheiro. E também morreu. Ali, irmãos, não era dízimo. Ali era oferta voluntária. Não era dízimo, oferta voluntária. Então, meus irmãos, se você é uma pessoa que contribui direitinho, então, se você faz isso por amor, beleza. Se é por uma imposição, por causa que o diabo vai entrar, não, esquece isso. Jesus venceu na cruz toda a maldição, irmão. A sua casa não está em maldição porque você não entregou o dízimo, nada disso. A maldição se encerra na cruz. A cruz, ela termina com todo esse tipo de maldição. Mas eu não prospero. Aí é educação financeira. Você precisa se educar financeiramente. Tá bem, meus irmãos? A paz do Senhor.